Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aí à aula do professor Alan. Hoje estamos aí com a turma de Roberto Ormandi aí, né, com projetos elétricos industriais. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, desejo a todos aí, né, uma ótima aula e agradeço a presença de todos.
Pessoal, sem mais demoras, o professor Alan está iniciando aí as atividades de hoje, ok? Hoje vamos falar aí um pouco sobre projetos elétricos industriais. A matéria é de suma importância aí para você que vai trabalhar com a parte de instalação e manutenção elétrica aí na indústria. Então, neste caso aqui, nós trabalhamos com vários motores, painéis elétricos, né? Motores de 6 pontas, motores de 12 pontas, sistema elétrico de baixa potência, de alta potência, né? Transformadores e assim sucessivamente. Os projetos elétricos industriais, nós falamos que eles são fundamentais para garantir a segurança, a eficiência e a confiabilidade das operações nas indústrias, ok? O professor Alan vai apresentar aí os principais aspectos que envolvem aí este processo, ok? Certo? Então, você imagina que toda linha industrial, você vai ver que tem linhas de produção. Então, basicamente, já vamos falando sobre essa parte aí do projeto elétrico industrial. Primeiramente é o seguinte, você já imagina que a indústria, ela tem uma potência acima de 75 quilowatts. Então, quando ela envolve esse valor de potência, ela não tem aquele padrão residencial, que é o que a gente chama de medidor monofásico, bifásico ou trifásico. Ela tem o quê? Ela tem uma demanda contratada. Aí envolve uma parte que nós chamamos aí de sistema elétrico de potência. Você imagina que nessa indústria vai chegar uma alta tensão ali de 13,8 kV, 34,5 kV, entendeu? Depois rebaixa para 380, 220 e vai para a indústria. Aí você já tem que ter uma parte de acordo com a norma NR10, nós chamamos de prontuário. O que é esse prontuário? É um projeto elétrico aí, descrevendo aí, né, circuitos multifilar, unifilar, de todo o processo aí, né, de entrada dessa energia, sistema de alimentação, ok? Dessa fábrica, para uma futura instalação, manutenção e assim sucessivamente. Esses projetos eles devem ser lá guardados em locais seguros aí, né? Que quando tiver necessidade, esse prontuário, esses projetos, né, serão utilizados aí para uma futura manutenção ou instalação do sistema elétrico, ok? Passando aí dessa subestação que eu estou falando para vocês, é interna da demanda contratada da empresa, né, que já tem uma potência acima de 75 quilowatts, dentro da indústria, você imagina que nós temos o que nós chamamos de linhas de produção. Ah, na área alimentícia, aqui é a produção, né, de macarrão, aqui é a produção de hot fil, produção de extrato de tomate, maionese, dependendo, logicamente, do processo de fabricação de cada empresa. Aí você imagina que para cada linha de produção, você tem um quadro geral de distribuição, certo? Onde você tem disjuntor geral para a máquina, né? Máquina de extração da matéria-prima, embaladora, injetora, datadora, balanças. Então, nós temos um disjuntor geral, disjuntores parciais para todo o nosso processo fabril, ok? Certinho? Para isso, eu tenho que ter o projeto. Porque se eu não tiver o projeto elétrico, como é que eu vou saber qual disjuntor que faz o acionamento da balança, da embaladora? Porque para fazer a manutenção, eu tenho que seguir as 5 regras de ouro. Seguindo as 5 regras de ouro, eu tenho que desligar ali o disjuntor, tenho que bloquear, eu tenho que verificar se tem ausência de tensão, né? Tem que verificar todos os detalhes. Por isso que
Uma indústria que tem os seus projetos elétricos industriais atualizados oferece aí uma boa estrutura aí para o pessoal, tanto de mecânica como elétrica, né, parte de automação, está realizando a manutenção dessas máquinas e equipamentos. Ok? Certinho? Quando a gente trabalha com um projeto elétrico, instalação elétrica, manutenção elétrica, devemos seguir as normas e regulamentações vigentes. Por exemplo, a NR10 é uma norma regulamentadora para baixa tensão aí, né? Onde envolve aí tanto instalação e manutenção elétrica. O detalhe é que nessa instalação e manutenção elétrica também envolve o pessoal que está em volta. O maquinário que as pessoas vão trabalhar, tem que trabalhar, fazer o acionamento desse maquinário com segurança. Aí envolve a outra norma regulamentadora que é NR12, ok? Certo? Por isso nós falamos que todos os funcionários, né, todos os operadores, todos os clientes, devem aprender a cumprir corretamente, né, as principais normas aí do setor elétrico, ok? Temos que verificar aí no segundo passo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que envolve aí a norma brasileira de regulamentação 5410 e a 14039. Essas normas regulamentam aí a elaboração dos projetos elétricos industriais, ok? Certo? Pessoal, isso é de suma importância, né, para a área industrial, onde se um projeto for bem feito, na hora que você for fazer a manutenção, você não tem ideia, porque tanto que facilita a sua vida. Por exemplo, tem que saber qual contator que liga, qual que desliga, qual sensor que vai fazer o acionamento, qual motor que é da embaladora, como é que funciona o sistema da injetora, parte mecânica da mesma forma, quantos redutores que eu tenho na linha de produção, né? Os mancars que tem ali, as descrições dos rolamentos que eu vou utilizar, as descrições das correntes, né? Que vão ser utilizadas aí no sistema de embaladora. Então, temos vários detalhes técnicos aí que são colocados de acordo com as normas técnicas, né? Certo? Nos nossos projetos elétricos, ok? Certinho? Então, ele é de suma importância. Se você seguir as normas técnicas, seguir também o Inmetro, né? Que oferece aí, né, uma importância aí bastante significativa aí, envolvendo a certificação dos produtos utilizados em projetos elétricos industriais. E aí, né, nós falamos, né, de uma avaliação geral aí da empresa que vai ser feito esse projeto elétrico industrial. Geralmente a gente faz uma avaliação da carga elétrica completa da demanda que vai ser contratada, né, da empresa. Por exemplo, temos transformadores de 300 kVA, 500 kVA, certo? Tudo isso aí envolve a potência que vai ser instalada. Geralmente a gente trabalha na empresa com a parte de iluminação, a parte de acionamento de máquinas e motores, a parte do refeitório, que nós chamamos de cozinha, ok? Então nós temos a parte de sistema de iluminação de emergência, ok? Parte de, além da iluminação de emergência, temos a parte de acionamento dos bombeiros, né? Que a gente pega, trabalha aí com um sistema automatizado, né? Onde vai ser acionado sistema de combate ao incêndio, né? Que envolve uma central com válvulas e assim por diante, né? Isso vai envolver a capacidade de cada indústria, levando em consideração pequena, média ou grande porte, ok, certo?
Por isso nós falamos que tem que ter um dimensionamento correto, ok? Tem que calcular o que nós chamamos de demanda contratada, certo? Para evitar nem colocar mais e nem colocar menos, para evitar aí sobrecarga e prevenir acidentes também, né? Devido ao levantamento das cargas, né, que vai ser instaladas no local, lembrando que quando vai fazer isso, colocar transformador, pessoal, certo? Depois eu vou dar um exemplo aí para vocês. Tem que levar em consideração aí toda a demanda da empresa, ok? Certinho? Então, podemos trabalhar aí, né? Depois que ele fez o levantamento da carga, da demanda contratada de cada empresa, né? Nós levamos em consideração os condutores e dispositivos de proteção que vão ser utilizados nessa empresa. Disjuntores, relé térmicos, né? Relé falta de fase, transformador de corrente, transformador de potencial, que nós chamamos TC e TP, né? Certo? Isso seria aí um passo a passo para escolher corretamente todos os tipos e diâmetros dos cabos que serão utilizados. Agora, com certeza, toda a indústria vai ter aí que nós chamamos tomada de uso geral, tomada de uso específico, e vamos ter também nessa parte do projeto elétrico industrial, uma parte que nós chamamos de iluminação. E aí, né, nesse sistema de iluminação, temos que verificar já uma iluminação mais eficiente, tipo, temos a iluminação LED, né, que já oferece aí, né, a possibilidade de iluminar um ambiente com a menor potência, né? Certo? Ele tem que ser, essa iluminação tem que ser adequada de acordo com cada ambiente, porque, por exemplo, na oficina elétrica e mecânica, nós temos o esmeril. Durante a noite, quando o pessoal vai utilizar o esmeril, a iluminação do local tem que estar adequada. Porque você imagina ele pegar uma peça lá, né, e vai passar lá no esmeril, utilizar o esmeril, e acontece o quê? Ele não está enxergando direito, vai pegar e ocorrer um acidente. Certinho? Se ele está utilizando esmeril, esmerilhadeira, um torno, uma fresa, certo? Ou equipamento de solda, você imagina, se não tiver iluminação adequada, pode atrapalhar ali o seu desenvolvimento na oficina. Até um exemplo da parte de iluminação da oficina, mas na indústria nós temos o que nós chamamos de linha de produção. Pessoal, a fábrica, tem fábrica que trabalha com os 3 turnos, que a gente chama turno A, turno B e turno C. Turno C, você imagina que é aproximadamente aí das 11 horas até 7 da manhã. Ou seja, corre a noite inteira. Se corre a noite inteira, trabalha a noite inteira, tem que ter a iluminação adequada, porque se não tiver a iluminação adequada, como é que eles vão trabalhar com segurança? Tem que evitar também o acidente, tem que estar com o local bem iluminado, ok? Certinho. Tanto a parte interna da fábrica como a parte externa. A preocupação com a questão da iluminação é elevada, porque você imagina, acabou o sistema de produção. Vai para a logística. A logística, você imagina que tem várias carretas baú que entra lá, estaciona. O pessoal da empilhadeira pega os pallets e leva lá para as carretas, ok? Para o sistema de carregamento. Então, ou seja, tem transporte da empilhadeira, tem transporte das carretas que se movimentam internamente dentro da empresa. Carreta tem que andar devagar, e, além disso, tem que prestar atenção nas faixas de pedestres que tem internamente nas empresas. Ok? Certinho? Então, eu falei para vocês sobre o dimensionamento correto, sobre a seleção dos condutores e sobre os projetos que envolvem a parte de iluminação. Dando continuidade em nossas atividades, você tem que fazer, né? O pessoal que vai trabalhar com esse projeto elétrico industrial
Nós temos que fazer o que nós chamamos de seleção dos equipamentos. Na seleção dos equipamentos, nós temos os comandos elétricos, né? Por exemplo, na minha fábrica vai ter partida direta para a embaladora, ok? Partida direta com reversão. Para exaustor, que já é uma potência mais elevada aí, motores que vão ser acionados 5 CV acima, utiliza aí, por exemplo, partida triângulo, compensadora. Se for trabalhar com inovação e tecnologia, equipamento mais caro que oferece uma maior confiabilidade para uma produção mais avançada com inversor de frequência e soft start, ok? Além desses comandos elétricos, nós temos dispositivos de proteção, que são os disjuntores e os fusíveis que protegem os nossos circuitos elétricos contra uma possível sobrecarga e também um curto-circuito, ok? Certo? Geralmente, os fusíveis de AZED, eles são substituídos pelos disjuntores, pois se o fusível de AZED queimar, você imagina que o fusível tem um elo fusível, é um fiozinho que interliga a parte superior com a parte inferior, que faz o seguinte: na hora que ele rompe, o que que acontece? Queimou o fusível. Aí o que que a gente vai fazer? A gente tem que comprar outro fusível, verificar o que que foi o curto-circuito, depois colocar para funcionar. Disjuntor não. Fechou o curto-circuito, verifica qual que foi o problema, só você religar esse disjuntor. Legal, né? Certo? Por isso que os disjuntores estão substituindo os fusíveis. Só que são os fusíveis de baixa corrente. Fusível de alto valor de corrente, geralmente a gente está utilizando disjuntor e também o fusível que a gente chama fusível NH. Ele é um tipo um retangular assim que ele são maiores, corrente de 100 amperes, 200 amperes, 300 amperes, mas detalhe, a gente já tem disjuntor nesses valores aí que a gente chama, são disjuntor maior. Ele chama de disjuntor tipo caixa, ok? Certinho? Tem disjuntores aí que tem proteção também contra curto-circuito e sobrecarga. A gente chama de disjuntor motor, ok? Disjuntor motor. Tem acionamento rotativo e tem acionamento por botão, ok? Geralmente os botões deles são preto e vermelho. Vermelho desligado e o preto ligado, ok? Na parte frontal desses disjuntores aí, que eu estou citando para vocês, ele tem uma regulagem da corrente ali, né, de sobrecarga na parte frontalzinha dele, ok? Falei sobre os comandos elétricos, disjuntores e fusíveis. Quando trabalha também, já citei para vocês, mas quando a gente trabalha com a indústria, é uma potência instalada acima de 75 quilowatts, por isso nós temos que trabalhar com demanda contratada, ou seja, colocar transformadores, certo? Na nossa entrada de energia lá, certo? Rebaixar esse valor de tensão e levar para toda a nossa empresa, ok? Certinho? Lembrando que tem que fazer o dimensionamento correto do transformador para não ter nem perda, certo? E também não danificar o próprio transformador. Não pode dimensionar um transformador menor e nem um maior, ok? Tem que ser adequado de acordo com os seus cálculos, né? De acordo com as suas cargas que tem na empresa. Falei sobre os comandos, sobre o disjuntor difusível, transformadores, agora sobre geradores. Quando você tem a demanda contratada, galera, legal, não pode esquecer do seguinte: além de ter o transformador, diversas empresas têm e não têm do que eu vou falar para vocês. Geradores elétricos. Esses geradores é o seguinte: você imagina que acabou a energia da central elétrica do seu estado, acabou a energia, aí o que que acontece? Automaticamente entra, faz um sistema de comutação, entra aí o sistema de geração interna. Você imagina que o gerador é o motor de uma Scania. E aí ele tem um reservatório de diesel lá que vai fazer o acionamento desse motor da Scania, vai gerar a tensão elétrica aí
para fornecer energia para essa empresa. Enquanto tiver diesel lá, vai estar gerando a energia, né? Vai estar funcionando esse motor da Scania e vai estar gerando aí a energia para a empresa. Quando voltar o sistema aí, né? A energia da central elétrica que fornece aí energia para a indústria, casa e assim sucessivamente, o sistema desliga automaticamente, ok? Por isso é interessante que empresas, né, de pequeno, médio e grande porte tenham gerador. Agora eu falo sobre indústria, sim, mas tem determinado hospitais que tem que ter gerador. Dá um exemplo, professor. Hospital aí que nós chamamos de maternidade. Você imagina que o bebê está lá na UTI, né? Certo? Quando ele está na UTI, que é a unidade intensivo aí de tratamento, né? Já é um tratamento mais sério, assim, certo? Ao que ocorre? Não pode desligar os equipamentos, não pode desligar tudo, né? Por isso que quando desliga a energia, né, da sua central elétrica, temos aí o gerador que vai entrar com o seu sistema. Agora, o professor Alan dá uma dica para vocês, dica do especialista. Quando você trabalha com sistema solar, não se esqueça de detalhe que eu vou falar para você. Sistema solar é interligado com a central elétrica do seu estado. Quando acaba a energia, pessoal, o sistema solar também é desligado. Sabia disso? Você não vai ficar com energia porque tem placa solar na sua casa, não. Entendeu? Então, de acordo com a norma técnica, quando desligar, desliga tudo. Certinho? Certo? Então, aí por isso que é bom você ter o gerador elétrico para um caso de emergência. Beleza? Não quer ficar no escuro, não quer usar vela ou iluminação de emergência, o que que você faz? Utiliza o gerador elétrico. Ok? Certinho? Essa é a dica do especialista. Então, para a elaboração do nosso projeto, o professor Alan colocou aí alguns detalhes. Nós temos que desenvolver os diagramas elétricos, né? Diagramas elétricos, nós temos a parte unifilar, não pode esquecer desse detalhe, unifilar e multifilar. De acordo com a norma NBS 4410, de acordo com a NR10, de acordo com a NR12, nós temos que ter aí acima de 75 quilowatts, ter uma documentação chamada prontuário. Que diabo é isso de prontuário, professor Alan? Você imagina aí que é o projeto elétrico industrial aí, né? De toda a empresa. Geralmente é a parte de geração, parte de instalação, gerenciamento aí de energia que está chegando na sua empresa. Então você tem uma subestação, tem uma potência elevada aí acima de 75 quilowatts. Não se esqueça, tem que ter essa documentação prontinha aí, porque se bater uma fiscalização na sua empresa, você tem que fazer o levantamento dessa documentação, ok? Por isso que todos os projetos aí, eles têm que estar guardados no local de fácil acesso, ok? Certinho? Lembrando que qualquer situação de manutenção e instalação, você tem um projeto lá em sua mão, ok? Além do diagrama elétrico aí, nós temos o layout, né? O layout, você imagina que é uma visão geral aí, né? Da sua fábrica aí, né? Que é bastante interessante, tanto para a parte elétrica, mecânica, também para o pessoal de segurança, os técnicos de segurança e os engenheiros de segurança que cuidam aí do nosso sistema aí. Eles formam até uma comissão interna de prevenção de acidentes, nós chamamos de CIPA, que verifica todo o layout aí da empresa, né? Certo? E determina as áreas de risco, ok? Você vai ver que empresas de médio e grande porte tem ali o layout elétrico, o layout também da parte do todo o processo fabril, ok? E aí, eu cito para vocês também a parte aí, né, dos softwares que podemos utilizar para o desenvolvimento dos projetos elétricos. Pessoal, nem vou citar aqui para vocês, mas hoje antigamente era mais difícil você fazer projeto. Não que o professor Alan seja velho,
Mas antigamente a gente utilizava aí a parte da caneta, lapiseira, né? De alta qualidade, tudo, réguas, esquadro, né? Transferidor, né? Borracha branca. Mas hoje não, hoje trabalhamos com diversos softwares, né? Que encontramos aí no mercado aí para o desenvolvimento de projetos. Projeto aí em 2D, 3D, 4D e assim sucessivamente. Vai depender da empresa que você vai trabalhar, certo? E a empresa, a própria empresa, às vezes desenvolve um próprio software aí, né, que faz aí os projetos de uma forma melhor para apresentar para cada cliente, ok? Então nós temos aí no mercado hoje diversos softwares, né, para realizar projetos elétricos, ok? Aí já falando de uma forma geral, seria projetos elétricos tanto industriais como os projetos elétricos residenciais, comerciais e assim sucessivamente. O professor Alan gosta de passar aí tanto uma parte do conteúdo como uma parte aí da nossa situação de aprendizagem. Na nossa situação de aprendizagem, você vai ver aí que nós vamos ter que fazer o projeto elétrico industrial aí de uma indústria aí meio que completa. Aí nós vamos fazer o levantamento aí de uma pequena demanda contratada, certo? Onde a gente vai fazer a verificação aí da nossa subestação, transformador. Além disso, desses projetos, a gente faz a verificação também da parte da demanda contratada, tomadas de uso geral, tomada de uso específico, né? Certo? Vamos colocar diagramas elétricos, verificar o layout da empresa, né? Certo? E eu vou apresentar para vocês alguns símbolos que nós trabalhamos. Agora, no nosso projeto elétrico industrial, ele vai ser bem completinho. Ele vai ter aí o que nós chamamos de memorial descritivo. Como você está participando da aula hoje aí, o professor Alan vai te apresentar as situações de aprendizagem. Depois você entra aí na internet aí e faz uma pesquisa aí já sobre memorial descritivo. Você vai ver que vai descrever aí de uma forma mais completa aí todos os detalhes dos nossos projetos elétricos industriais. Dando continuidade aí, professor Alan passa uma parte básica aí do nosso projeto elétrico industrial, que trabalha aí, que nem eu falei para vocês, a parte de entrada de energia, gerenciamento, né? Com a parte do sistema elétrico de potência, que nós chamamos também de CEP, tá? CEP, Sistema Elétrico de Potência. E cada indústria vai ter o quê? Máquinas e equipamentos, como furadeira industrial de alta potência, embaladora, injetora, sopradora, né? É, balança também, diversos sistemas aí, né, que a gente utiliza. O professor Alan colocou para vocês aí tanta parte de entrada, essa primeira figura aí demonstra aí, né, a entrada aí, né, de energia aí, diversas empresas trabalham com 13,8 kV, que é o quê? 3.800 volts ou 34,5, 34,6 kV. kV significa que é kilovolts, que seria 36.000, 34.000, 13.000. No caso de 13,8 kV, a gente fala que é 13.800. Só que as máquinas e equipamentos aí trabalham aí com valor. No caso aí, quando a gente fala aí, nós temos estados aí que trabalham com a tensão trifásica de 380 volts, certo? E a tensão monofásica de 220 volts. Então, você imagina que o transformador vai chegar a esse valor elevado de tensão, que nós chamamos aí que é a parte de secundário, que é a entrada do transformador. E aí ele vai pegar, vai rebaixar esse valor de tensão. O transformador não é transforme, não, pessoal. Transformador, ele eleva e rebaixa a tensão, tá? Tem muitas pessoas que falam assim, o transformador transforma. Não, o transformador não transforma, não. Ele eleva e rebaixa a tensão. No caso, vai entrar a tensão alta
na entrada, que nós chamamos de secundária, e na saída do transformador tem aí a geração do condutor neutro, mais as fases que vai sair para a empresa. No caso do trifásico, 380 volts para determinados estados aí, monofásico 220 volts. Outros estados aí do Brasil vai estar saindo aí a 220 volts trifásico e o 127 volts monofásico, ok? Como eu já descrevi para vocês aí na parte mais prática aí, geralmente temos transformadores aí para a parte de iluminação, parte dos maquinários e equipamentos, e a parte aí, por exemplo, de cozinha da empresa, né? Ok? Vai depender de cada empresa. E diversas subestações, às vezes ele pode ser ao tempo, geralmente a gente fala que é a subestação externa. É, externa ao tempo, né? E pode ser subterrâneo também, ok? Cabeamento passa todo subterrâneo. E hoje, geralmente, a gente já trabalha mais com sistema de inovação, quando vai fazer a montagem dessa subestação, hein? A gente já trabalha não com a rede convencional, que é aquela aérea. Geralmente, a gente trabalha com sistema aí chamado rede compacta, ok? Que oferece maior segurança, eficiência, né? E já trabalha com um sistema de inovação e tecnologia aí que oferece uma maior confiabilidade do sistema elétrico de potência. Aí o professor Alan aí nesse slide aí apresenta para você também máquinas e equipamentos elétricos, né, que são utilizados. E o detalhe aí, né, que eu estou passando aí, ó, que legal aí, ó, os detalhes do motor elétrico. Motor elétrico trifásico aí, que você conhecido também como MIT, que é um motor de indução trifásica aí, né? Esse motor aí que o professor Alan escolheu para colocar no projeto aí, né? Possui alta eficiência, né? Certo, né? Possui baixos níveis de ruído e vibração, fácil manutenção, redução do consumo de energia elétrica, né? E excelente relação do custo-benefício. Tá vendo? Esses detalhes que eu apresentei para você aí estão inseridos no projeto elétrico industrial, ok? Então passei um pouco aí para vocês aí, né? Sobre os nossos projetos elétricos industriais, onde envolve aí a entrada de energia. Falei para vocês aí que geralmente trabalhamos com a potência acima de 75 quilowatts, né? Falei sobre essa questão aí do prontuário, né? Que tem que ter toda a documentação descrita da empresa aí, né? De forma organizada, né? Ok, né? Falei sobre as normas aí NR10, NR12, né? Que temos que estar trabalhando aí na descrição, na realização do nosso projeto. Também falei um pouco aí sobre a nossa situação de aprendizagem. Na nossa situação de aprendizagem, vamos fazer o levantamento aí de todo o projeto elétrico industrial da indústria, ok? Vamos fazer o levantamento da iluminação, das tomadas de uso geral, das tomadas de uso específico, fazer todo o processo aí e verificação do nosso memorial descritivo, ok? E aí depois também nessa situação de aprendizagem, se eu não estou enganado, a situação de aprendizagem 2, ok? Nós vamos ter que fazer um levantamento de acordo com a quantidade de cabos que nós vamos estar trabalhando aí na eletrocalha, nos eletrodutos, ok? Qual é a quantidade de cabos que nós vamos ter que fazer aí o levantamento? Por exemplo, não pode esquecer a questão lá do nosso cientista, né? Gente boa pra caramba, né? Chamado George Simon Ohm. Na parte de dimensionamento, não se esqueça que você tem que levar em consideração, além da corrente, da tensão, você tem que verificar a distância aí, né? Que vai percorrer esse cabeamento seu, ok? Porque quanto maior a distância, maior aí você tem um afeto aí, uma perda, né? Das cargas, tem problema da temperatura.
Esse cabeamento seu vai ser subterrâneo, que é debaixo da terra, ou vai ser aéreo, ok? Certo? Se ele for aéreo, tem a possibilidade de uma refrigeração melhor e tudo mais, dissipação de corrente aí, né? Dissipação aí da temperatura, né? É diferente. Por exemplo, quando você vai trabalhar aí com cabeamento aéreo, você, por exemplo, vai estar utilizando aí a isolação de PVC, entendeu? Até uns 70 graus Celsius. Agora você imagina que ele suporta, né? Agora você imagina, quando você colocar esse cabeamento debaixo da terra. Debaixo da terra, eu falo debaixo da terra, pessoal. Você imagina que é um palmo, geralmente que a gente utiliza, 25 centímetros. Aí o que que ocorre? Ou mais, né? Certo? O que que ocorre? A temperatura dentro da tubulação, ela aumenta. E aí dá uma perda aí no cabeamento. Para evitar isso aí, o que que a gente faz? Trabalha com cabeamento mais caro, que é o quê? Ele utiliza aí um sistema aí de isolação do cabeamento aí chamado XLPE. Esse XLPE aí, galera, legal, XLPE barra EPE. Ele tem uma dissipação aí, se eu não estou enganado, até de 90 graus. Aí, olha que legal, certo? E aí nós temos cabeamento rígido, semi-rígido. Aí vai ser de acordo com o dimensionamento aí da instalação e manutenção que você vai fazer. Lembrando, quando você for fazer instalação, manutenção de sistema elétrico de potência, certo? E também para baixa tensão. Tem que seguir as normas vigentes. Não se esqueça desse detalhe. Além dessas normas que nós temos de acordo com a ABNT, você tem que seguir a norma técnica da Central Elétrica do seu estado. Não adianta você saber só sobre NR10, sobre NBR, sobre NR12, se você não consultar também as normas aí vigentes aí do seu estado. Você está no estado de São Paulo, é um tipo de norma. Você está no estado de Goiás, por exemplo, é outro tipo de norma. Em vários estados que nós temos aí pelo Brasil, ok? Certo? Você imagina que em cada estado aí nós temos uma central elétrica diferente aí que vai estar, né, passando aí para os consumidores aí de média, pequeno, média e grande potência aí, né, com a norma que a gente vai estar utilizando, ok? Né? Por isso que quando você for trabalhar aí com esse sistema de instalação e manutenção, principalmente sistema elétrico potência, tem que ser profissionais aí qualificados, habilitados, né? Certo? Para estar realizando aí essa instalação com eficiência e qualidade para você, ok? Galera, legal. Essa aí foi a nossa aula de hoje sobre projeto elétrico industrial. Logo mais eu vou estar passando detalhes para vocês, né? Certo? Sobre o desenvolvimento das nossas situações de aprendizagem. Deixo aqui uma dica para vocês. Se um colega seu não conseguiu assistir a aula de hoje, ou às vezes ficou preso no trânsito, ou às vezes está trabalhando, auxilia o seu colega aí também no desenvolvimento da atividade. Fala, ó, hoje teve uma aula legal do professor Alain, que ele explicou diversos detalhes aí sobre o projeto elétrico industrial e falou que vai passar mais detalhes aí para o desenvolvimento das atividades, certo? Então auxilia ele aí também, né, seu colega aí, né, para estar desenvolvendo as atividades. Lembrando que o professor Alan deixa a dica para você aí que está assistindo essa aula gravada ou está participando da aula hoje, certo? Ficou com dúvida? Não se esqueça, deixa o seu comentário e manda também a sua pergunta aqui para o professor Alan, que ele vai estar te auxiliando aí no desenvolvimento das suas atividades. Lembrando também que essa matéria de hoje, que é projetos eletroindustriais, ela é de suma importância, né, para a indústria, que tem diversos projetos aí envolvendo aí linhas de produção, né, de pequeno, médio e grande porte, ok? Seja na área alimentícia, na área de processos químicos e assim sucessivamente, ok? Certinho? Eu desejo a todos aí uma ótima semana, fica com Deus e também desejo uma boa sorte.
O professor Alan está finalizando a aula de hoje. Obrigado pela sua presença. Ok?